Olá, gente, bom dia! Vamos à nossa leiturinha da semana? Eu sou Maria Isabel e toda semana nós temos uma leiturinha. Se você está chegando no canal agora, se inscreva. Entre em playlist que você pode acompanhar todas as aulas desta playlist. Temos várias playlists e uma delas é a leiturinha da semana. Hoje nós vamos falar sobre as girafas. Nós vamos ler esse pequeno trechinho e vamos aprender um ponto muito importante sobre a leitura, que é a fluência. Então, nós vamos ler este pequeno trecho e vamos observar a fluência. O que é fluência? Fluência é ler de uma maneira que as palavras fluam suavemente. É não gaguejar, nem cortar as palavras. Isto é fluência. Lembrem de um rio. Quando você vê um rio que as águas vão descendo, que não tem ali nenhuma muralha, não tem nenhuma barreira, que fluem suavemente as águas, isso lembra fluência, tá bom? É uma boa comparação. Então, eu vou fazer a primeira leitura, depois nós vamos analisar esta leitura, tá bom? Acompanhe aí comigo, olha. Você sabia? As girafas são animais herbívoros, vivem nas savanas semiáridas e florestas abertas da África, onde encontram arbustos altos à sua disposição. Elas vivem em grupos, geralmente tem um líder, que é o macho mais velho do grupo. Os outros membros são fêmeas e seus filhotes. Elas só dormem cerca de 20 minutos ou menos por dia. Ficam acordadas para se protegerem de predadores. Na verdade, são ligeiros cochilos. Vocês viram que interessante? As girafas, elas dormem bem pouquinho. Ficam ali, olha, bem espertinhas para se protegerem. Então, observe a fluência. A leitura precisa fluir suavemente. Também quando falamos. Quando nós tropeçamos nas palavras, o que acontece? Quem está nos ouvindo pode interpretar errado o sentido, como dá também um pouco de aflição a uma pessoa que vai tropeçando nas palavras. O mesmo acontece na leitura. É importante uma leitura que foi preparada antes, que fez um bom treinamento, porque fazendo um bom treinamento, as palavras vão fluir suavemente. Vamos ler mais uma vez? Acompanhe comigo, olha. Você sabia? As girafas são animais herbívoros, vivem nas savanas semiáridas e florestas abertas da África, onde encontram arbustos altos à sua disposição. Elas vivem em grupos, geralmente tem um líder, que é o macho mais velho do grupo. Os outros membros são fêmeas e seus filhotes. Elas só dormem cerca de 20 minutos ou menos por dia. Ficam acordadas para se protegerem de predadores. Na verdade, são ligeiros cochilos. Então, nós já aprendemos vários pontos da leitura. Já aprendemos que as vírgulas são pequenas pausas, que nos pontos é uma pausa maior. Nós aprendemos também
a importância de ler em grupo, de ler grupos de palavras e não, né, palavras isoladas, porque são grupos de palavras que dão o sentido ao que se é dito. E hoje estamos vendo sobre a fluência. Algumas frases são mais longas, são períodos, são mais longas. Então é muito importante você saber respirar corretamente para fazer a leitura, para não tropeçar nestas frases onde os pontos são mais distantes, a pontuação é mais distante. Então, você tem que respirar o tempo todo e ao mesmo tempo se preparar quando começa a frase para que você possa conseguir parar nos lugares certos e fazer aí uma boa fluência, para que flua, né? Para que as palavras fluam e você faça aí uma boa leitura. Vamos lá então ler mais uma vez. Você sabia? As girafas são animais herbívoros, vivem nas savanas semiáridas e florestas abertas da África, onde encontram arbustos altos à sua disposição. Ponto final. Daí você para aí. Vamos começar um outro assunto. Elas vivem em grupos, geralmente tem um líder, que é o macho mais velho do grupo. Os outros membros são fêmeas e seus filhotes. Ponto outra vez. Elas só dormem cerca de 20 minutos ou menos por dia. Ficam acordadas para se protegerem de predadores. Na verdade, são ligeiros cochilos. É muito importante que essas paradas dos pontos finais você faça uma finalização para diferenciar das vírgulas, que são pequenas pausas. Tá bom? Vamos ler mais uma vez. Você sabia? As girafas são animais herbívoros, vivem nas savanas semiáridas e florestas abertas da África, onde encontram arbustos altos à sua disposição. Elas vivem em grupos, geralmente tem um líder, que é o macho mais velho do grupo. Os outros membros são fêmeas e seus filhotes. Elas só dormem cerca de 20 minutos ou menos por dia. Ficam acordadas para se protegerem de predadores. Na verdade, são ligeiros cochilos. Então agora você treina bastante esta leitura, lê várias vezes, porque é muito importante. Cada vez que você lê uma mesma leitura, um pequeno trechinho, você vai observar cada vez mais coisas diferentes e você vai aprimorar a sua leitura, vai articular melhor as palavras e assim vai melhorando cada vez mais, tá bom? Então treine esta semana. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre esta leitura. Nós vamos responder, vamos fazer uma interpretação. Vamos responder 3 perguntas. Então, primeiro, vamos comentar as perguntas e depois vamos escrevê-las no caderno, certo? A primeira pergunta é: onde vivem as girafas? Então, é muito fácil. A primeira pergunta está nesse primeiro parágrafo. Onde vivem as girafas? Quando se faz uma pergunta, muitas vezes tem pessoas que acham difícil encontrar a resposta numa interpretação de texto.
E muitas vezes, na resposta, tem uma palavrinha-chave. Igual esta pergunta, olha, onde vivem as girafas? Nós queremos saber onde elas vivem. Veja que tem uma palavrinha-chave aqui, ó. Vivem. As girafas são animais herbívoros, vivem nas savanas semiáridas e florestas abertas da África. Então, onde vivem as girafas? Nas savanas semiáridas e florestas abertas da África. Esta é a resposta. Veja a segunda pergunta. Como vivem as girafas? Agora nós queremos saber não onde vivem, não é o lugar que vivem. Queremos saber como vivem as girafas, de que forma elas vivem. Está no segundo parágrafo. Olha só, elas vivem em grupos. Geralmente tem um líder, que é o macho mais velho do grupo. Os outros membros são fêmeas e seus filhotes. Então, como vivem as girafas? Elas vivem em grupos. Há alguns animais que vivem mais de forma isolada, mas elas não, vivem em grupos. E costumam ter um líder. Cada grupo tem aí o seu líder, que é o macho mais velho do grupo. Muito bem, a terceira pergunta é: do que elas se alimentam? Elas se alimentam de quê que elas se alimentam? Vejam só, aqui na primeira frase, olha, fala: as girafas são animais herbívoros. O que são herbívoros? Aí é preciso olhar no dicionário para sabermos, né? Herbívoros são animais que se alimentam de vegetais. Então, do que as girafas se alimentam? Elas são herbívoros. Se alimentam de vegetais. Por isso que o texto mostra que elas gostam de viver onde tem muito arbustos altos. Porque como ela tem aquele pescoço, né, grande, um pescoço bem longo, elas comem as folhinhas das árvores. Então tem que ser arbustos mais altos. É aí que elas se alimentam, tá bom? Então agora nós vamos copiar as perguntas e vamos escrever as respostas. Vamos lá? Gente, então agora vamos escrever no caderno. Onde vivem as girafas? Onde vivem? Qual é a resposta? Segundo o que nós comentamos, elas vivem nas savanas semiáridas e florestas abertas da África. Então, vamos responder: vivem nas savanas semiáridas tem acento, vivem nas savanas semiáridas e florestas da África.
África, letra maiúscula, que é nome de continente e tem acento. Da África, ponto final. Onde vivem as girafas? Vivem nas savanas semiáridas e florestas da África. Agora, a segunda pergunta foi: como vivem as girafas? Como que elas vivem? Elas vivem em grupos, né? Elas vivem em grupos, elas vivem em grupos e geralmente elas vivem em grupo e geralmente tem um líder. Tem um líder. Tem um líder, o macho mais velho do grupo. O macho mais velho, vamos escrever bonitinho. O macho mais velho do grupo. Então, essa é a resposta da segunda pergunta, ponto final. Como vivem as girafas? Elas vivem em grupos e geralmente tem um líder, vírgula, o macho mais velho do grupo. Ponto final. A terceira pergunta: do que se alimentam? Do que elas se alimentam? Elas são herbívoras, se alimentam de arbustos vegetais. Então, ó, elas são herbívoras, elas são herbívoras com H. Elas são herbívoras, tem acento. Elas são herbívoras, vírgula, se alimentam de arbustos. Se alimentam de arbustos, vírgulas, vegetais. Foi o que aprendemos, né? Que herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais. Ponto final. Por que dormem tão pouco? Lembra no começo que eu comentei por que elas dormem tão pouco? Para se protegerem de predadores. Para se protegerem de predadores. Viram como elas são espertas? Elas não dormem, na verdade dão pequenos cochilos intercalados que dá mais ou menos uns 20 minutos
de sono por noite. Então, viram que animal interessante que são as girafas? Então, nós vimos onde elas vivem nas savanas semiáridas e florestas da África. Como vivem as girafas? Elas vivem em grupos e geralmente têm um líder, o macho mais velho do grupo. Do que se alimentam? Elas são herbívoras, se alimentam de arbustos, vegetais. Por que dormem tão pouco? Para se protegerem de predadores. Muito bem, por hoje é só, espero que tenham gostado. E na próxima aula, na próxima semana, teremos mais uma aulinha como esta. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, continue acompanhando as aulas. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. E muito obrigada mais uma vez. Um bom dia a todos vocês. Dê o seu like, não se esqueça que você pode estar ajudando o canal e disponibilizando para outras pessoas. Quando você dá o seu like, eles entendem que é importante o vídeo e disponibilizam para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada, um bom dia a todos vocês.